esse acordo, que já fez coisa julgada, pode ser revisto pelo judiciário. Então... É verdade. Realmente, essas cautelas são indispensáveis, não é? Então, eu acredito que existe do judiciário um lamento, na verdade. Porque quando nós falamos com os magistrados, inclusive o doutor Sérgio Torres, que também é nosso colega, numa banca de arbitragem, né? Era um TCC, trabalho de conclusão de curso da faculdade, a Faculdade Marista. Estava eu, o professor Sérgio Torres e o professor Hugo Melo, que também é juiz do trabalho. E o doutor Sérgio Torres, que é desembargador do Tribunal do Trabalho, ele disse: puxa vida, seria perfeitamente admissível naquelas situações em que não existe tanta hipossuficiência assim. Né? Porque normalmente a gente vê assim, um laudo arbitral em que de um lado tem um trabalhador rural, do outro lado tem uma usina. O que é isso? O que é que esse trabalhador rural foi se fazer dentro da arbitragem? Não é? Então, coisas incríveis assim, né? Que obviamente o trabalhador não tinha qualquer interesse naquele uso daquele instrumento, né? Então, existe, na verdade, do judiciário, mas assim, sabe quando o gato escaldado tem medo de água fria? Diz assim: puxa vida, já sofri tanto com essas expectativas que eu prefiro mesmo não a confiar mais. Acabou-se. Já que não pegou, já que a arbitragem não pegou, como tem muita coisa que não pega no Brasil por causa da criatividade brasileira, né? Que a gente tem um jeito de dar nó em pingo d'água, de usar muito inteligentemente tudo, né? Então, muita coisa boa não pega, como as cooperativas de serviço. Tem países que têm a sua economia baseada na cooperativa de serviço. No Brasil só serve para fraudar direitos trabalhistas, né? É muito triste, com raras exceções e boas, raras e honrosas exceções. Deixa para lá essa coisa de arbitragem no dissídio individual, né? Mas, de repente, você que está aqui também está lamentando, está dizendo: puxa vida, eu milito na Justiça do Trabalho. Acredito que deve vir de vocês, os que se utilizam da arbitragem, os advogados que vão propor, né, vão apresentar o laudo arbitral, né, para a sociedade, porque não precisa de homologação, e vão defender a rigidez desse laudo arbitral no judiciário no futuro, diante de alguma acusação de anulação, etc., de desvio. Alguns escrúpulos, né? Alguns escrúpulos são importantes, até para que a gente não perca a tutela do empregado. Em primeiro lugar, é importante que fique salientada o interesse do empregado no uso do instituto da arbitragem. Então, o interesse do empregado na utilização do meio, não é do fim. Porque normalmente o empregado ele tenta anular quando perde na arbitragem, né? Então, quando perde, a pessoa diz: e agora eu quero recorrer. Ah, não sabia que não podia recorrer, então eu vou tentar anular. Não é justo, né? Não é justo. Então, no fim, né? Então, no meio. É interessante, portanto, que no compromisso arbitral, tá? Ou seja, é exatamente aquele documento que empodera uma terceira pessoa da condição de juiz, tenha considerandos. E nesses considerandos fique clara o interesse do empregado de utilizar-se do meio da arbitragem. Por exemplo, vai viajar mês que vem e não quer ficar aqui com a reclamação acontecendo. Pendente, né? Pendente. Quer dizer, vai ter um novo empregador e não queria se lançar novamente no mercado com uma pendência trabalhista, né? Porque era do departamento de marketing estratégia de determinada entidade e gostaria perfeitamente de utilizar-se da arbitragem, porque está com uma cláusula de confidencialidade no seu contrato de emprego, inclusive pós-contratual, e que não pode levar para o judiciário a questão, porque é público. E aí a cláusula de confidencialidade permite a arbitragem porque é sigiloso. Então, se os magistrados ele vê que o empregado, em primeiro lugar, tem interesse de usar a arbitragem, ele já diz: puxa vida, então meio caminho andado, ele podia realmente querer usar a arbitragem. Agora, quando o empregado ele não vai nem usar a arbitragem, ele não precisa, de fato algum, né? Segundo lugar, isso a própria doutrina sugere, é que a arbitragem seja dedicada àqueles empregados que têm a hipossuficiência mitigada. Segundo, hipossuficiência mitigada. Primeiro, interesse de utilização do meio.
Segundo, hipossuficiência mitigada. Então, aí a gente está falando de pessoas que têm instrução, que sabem dos interesses da arbitragem, que podem criticar o seu advogado por escolher aquele árbitro. Gostei desse árbitro não, por que você escolheu ele? Que tem essa condição, não é? De trabalhar a arbitragem, de pensar a arbitragem e efetivamente se empoderar da arbitragem, né? Aí você fala de altos executivos, não o diretor, porque o diretor não é empregado, o TST já resolveu, ele pode usar arbitragem normalmente. Diretor que não é subordinado, mas toda aquela gama de gerentes, diretores, outros diretores, não geral, o administrativo, mas os outros, não é? Então, esses, eles têm condição de perfeitamente olhar para o empregador de frente a frente e dizer, vamos fazer aqui isso aqui numa boa. Também aqueles empregados moscas brancas, né? Que são grandes profissionais, como do ramo de tecnologia, que eles que dizem o preço que eles têm, né? Olha, eu só quero se assim, acabou, eu quero discutir contigo no judiciário não, mas eu quero discutir na arbitragem, vamos lá. São pessoas diferenciadas. Hipossuficiência mitigada. Em terceiro lugar, após o contrato de emprego. Aí é quase unanimidade, né? Após a extinção do contrato de emprego. Então, desde logo, já é proibida a cláusula compromissória no contrato de trabalho, né? Ali a gente está contratando e disciplinando uma relação em que a hipossuficiência, a subordinação, não é interessante de nem argumentar que aquela cláusula compromissória foi discutida. Pessoa doida para trabalhar, né? Eu quero trabalhar. Como é que vai ter? Eu vou negar uma cláusula compromissória no meu contrato.